Olá concurseira, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos, estou aqui para trabalhar contigo o tema Direitos Fundamentais. Falaremos a partir de agora sobre o artigo 5º da Constituição. Mas antes de analisarmos, eu só queria resgatar contigo que na aula passada falamos sobre nacionalidade. Na verdade, desde o primeiro encontro, esse é o terceiro de 20, estamos falando aí sobre nacionalidade. Vimos quem é o nato, quem é o naturalizado, vimos vários aspectos aí super importantes de tratamento diferenciado, de perda de nacionalidade. Esse tema, ele é explorado, obviamente, pela banca. Eu falei para vocês que há uma certa preferência pelo brasileiro nato, especialmente quanto ao 12, inciso 1, a linha C. Mas é verdade que em 2012, a Fundação Carlos Chagas, numa questão aí de prova para o INSS, fez uma questãozinha. Eu não vou trazer a questão inteira, eu só queria que você olhasse comigo aqui o caput dela, o enunciado dela. O enunciado dela falava o seguinte. Você acha essa questão no banco aí do Aprova, tá? Até se você quiser procurar pela questão, tá lá a questão 5795. Ela foi cobrada em 2012, INSS, uma prova de perito médico previdenciário. Daniel, recém-nascido no exterior, e filho de pais diplomatas brasileiros, caso deseje futuramente seguir a carreira de diplomata, deverá fazer o quê? Aí tinha várias alternativas e uma delas dizia que não precisa se naturalizar. Não precisa se naturalizar. Já que é nato, segundo o texto brasileiro. Já que é nato. Essa alternativa é verdadeira? Claro que é verdadeira, porque vamos pensar assim, ó. O Daniel, ele era filho de brasileiros, tá? Ele era filho de pais brasileiros, que eram diplomatas e que estavam lá no exterior. Diplomata não é serviço oficial no interesse da República Federativa do Brasil? Claro que é. Então a gente aplica, para resolver essa questão, o artigo 12, inciso 1, a linha B. São brasileiros natos os nascidos estrangeiros, de pai ou de mãe brasileira, desde que estejam eles a serviço oficial, desde que qualquer um deles esteja a serviço oficial da República Federativa do Brasil. Então ele não precisa se naturalizar, já que é nato. Claro, o Daniel nasceu no estrangeiro de pais brasileiros que estavam a serviço oficial da República Federativa do Brasil. O Daniel, portanto, é, sem dúvida alguma, nato. Cuidado com este ponto. Agora, a gente começa a falar sobre o tema direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos e deveres individuais e coletivos. Se você pegar o seu edital, você vai encontrar lá algumas disposições. Na verdade, no item 1 vai constar direitos e deveres fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança, propriedade, direitos sociais, nacionalidade e assim por diante. A gente vai fazer um recorte por hora e pegar o artigo 5º, que é o direitos e deveres individuais e coletivos. Antônio, dele só cai a vida, a liberdade, igualdade, segurança e propriedade, como consta lá no edital? Não, me parece que não. Esses valores que eu acabei de ler estão no caput do artigo 5º, artigo que traz 78 incisos, que serão por nós analisados, tá bom? A gente vai analisar, então, o artigo 5º da Constituição Federal. A gente trabalha aqui, ó, primeiramente com esta disposição.
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Então temos aí, obviamente, o direito à vida. Todos têm. É o que fala o caput do artigo 5º. Esse direito à vida, no entanto, não é absoluto, concorda? Porque há no Brasil pena de morte em caso de guerra declarada. Basta que você assinale aí, procure, depois a gente vai ver também, o artigo 5º, inciso 47, a linha A. O 5º 47A declara categoricamente que no Brasil não haverá pena de morte, salvo no caso de guerra declarada. Então a gente considera que a vida não é um valor protegido de maneira absoluta, de maneira absolutamente protegida na Constituição. Não, a vida ela pode ser excepcionada. E além desta, há outras exceções a ela, concorda? A legítima defesa, numa circunstância em que causa-se a morte daquele agressor, o cara corre lá com um revólver para cima de mim, eu tenho um revólver, dou um tiro nele, ele vem a óbito. Eu não vou ser punido, porque nesse caso houve uma legítima defesa que excepcionou o direito à vida. Ele morreu, ele me atacou, obviamente é razoável que eu me defenda. Além disso, a gente tem o aborto no Brasil. O aborto, no caso legal, né, o 128, parágrafo 4º do Código Penal, afirma que a mulher que está grávida de uma criança que foi colocada em seu ventre por um ato violento, um estupro, ela pode optar por interromper a gravidez. Ainda, a mãe que corre risco de vida pode também optar por interromper a gravidez. Também sabemos hoje que, por força de uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, a mãe que gesta uma criança anencefálica pode optar por interromper esta gravidez sem que esteja praticando qualquer tipo de ilícito. Então, a vida não é necessariamente absoluta. Na jurisprudência do Supremo, inclusive, nenhum direito é absoluto, tampouco a vida. Cuidado com essa disposição. Tá bom? A vida ela tem aí uma especial proteção, mas não uma proteção de maneira absoluta. A gente trabalha agora com a temática da igualdade. Veja lá, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Essa previsão aqui de igualdade, ela é complementada com uma que estava no caput do artigo 5º, concorda? Aqui já começava o artigo dizendo que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Agora vem a disposição constitucional subsequente e fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então, a gente trabalha com esses dois artigos com uma perspectiva de igualdade formal. O que é isso? A lei não pode criar diferenças, ou melhor, a lei não pode incidir de maneira diferente para pessoas que estejam numa mesma posição e não mereçam, e por isso não mereçam algum tipo de vantagem. Esta é uma perspectiva interessante do direito de igualdade. Quer dizer, se um homem mata uma pessoa, ele vai puxar a pena de 6 a 20 anos, que será a mesma pena aplicada à mulher que mata uma pessoa. A lei não incide de maneira diferente para pessoas que estão numa mesma posição, que estão num patamar ali de igualdade. Esses dispositivos também, nessa perspectiva formal, eles acabaram com a concessão de vantagens para aquelas pessoas que não merecem vantagens em razão de estarem numa posição de igualdade. Por exemplo, na época do Império era comum a concessão de títulos de barão, de nobre, de duque. Vá se catar, para que servia isso a não ser para estabelecer lá uma vantagem excessiva para pessoas que eram amigas do rei e não precisavam de vantagem alguma? Esse tipo de igualdade, ele busca então acabar com aquele tratamento diferenciado quando estamos falando de pessoas iguais. Aí não precisa, obviamente, de tratamento diferenciado. Só que a gente sabe que esta igualdade formal, ela convive no Brasil ao lado de uma outra espécie de igualdade, que é a igualdade em sentido material. O que é
a igualdade em sentido material. Ora, por esta igualdade em sentido material, devemos tratar os iguais de forma igual, e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Com base neste tratamento aqui, com base nesta concepção de igualdade em sentido material, nós faremos aquilo que se chama de ações afirmativas, ou então de distinções positivas. A gente deve, obviamente, reconhecer uma vantagem para aquele que por algum motivo social, econômico, de nascença, que seja, não conseguiu estar em pé de igualdade com os demais. Esse tipo de concepção de igualdade vai legitimar, por exemplo, as cotas no Brasil. Esta concepção de igualdade, a melhor explicação que há para ela é uma ilustração. Vamos pensar num muro. Vamos imaginar assim, ó. Na verdade, a gente até pode comparar as duas igualdades aqui, a igualdade material e a igualdade formal. Aqui, de um lado, igualdade formal, que diz tratar todo mundo de forma igual. E aqui, a igualdade em sentido material, que autoriza o reconhecimento de alguma vantagem para aquele que está numa posição de desvantagem. Imaginemos que aqui é um muro, lá atrás está acontecendo um joguinho de futebol, temos 3 pessoas assistindo o jogo em cima de 3 caixotes. Aqui em cima uma pessoa muito alta, nesse primeiro uma pessoa altura mediana e aqui uma criança. Tem igualdade? Antônio, tem igualdade formal, porque se deu o mesmo tratamento para todo mundo. Concordo. Mas tem igualdade substancial? Está todo mundo vendo o jogo? Não. Um está vendo com muita tranquilidade, outro está vendo ali, enfim, com uma tranquilidade relativa e outro não está vendo nada. Então não tem. Pela igualdade material, a gente vai tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. E isso vai nos autorizar a redistribuir estes caixotes da seguinte maneira. Aquele alto continua vendo o jogo, o mediano ali continua vendo o jogo e agora a criança está também vendo o jogo. Agora sim eu tenho uma igualdade, eu cheguei num nível aí esperado, todo mundo está no fim o buscado, né, que era assistir o jogo. A gente pode ver num outro enfoque o muro como o vestibular e as caixas como as cotas, que foram já julgadas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Então, muito cuidado, a igualdade não é simplesmente tratar todo mundo de forma igual, porque na realidade nós não somos todos iguais. Você olha pela janela da sua casa, você vai ver o branco, o negro, o oriental, o ateu, o evangélico, o espírita, o católico, de direita ou de esquerda, o homossexual, o heterossexual, o pacifista. Você verá pessoas que foram criadas de maneiras diferentes, em berços esplêndidos ou não esplêndidos, pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades. Eu não posso tratar todo mundo de forma igual, porque eles não são iguais. Todo mundo igual existe lá em Aldeia de Smurf. No Brasil, não. As pessoas são, obviamente, diferentes. E eu não posso deixar que elas sejam desprestigiadas por conta dessas diferenças que lhe retiraram possibilidades ou oportunidades. Vamos entender, então, a igualdade desta maneira, ok? Muito cuidado com ela. E nós sabemos, independentemente de qualquer coisa, que há no Brasil hipóteses de tratamento diferenciado entre pessoas. Hipóteses, obviamente, legítimas de tratamento diferenciado. Na aula passada, inclusive, a gente falou sobre tratamento diferenciado entre nato e naturalizado. E isso é perfeitamente constitucional. A gente também vai encontrar na Constituição algumas regras de tratamento diferenciado entre homens e mulheres, por exemplo, no que toca à licença, em caso de maternidade ou paternidade, a menina 120 dias, o pai 5 dias nos termos da lei. Concorda? Haverá regras diferentes de aposentadoria, elas incidem diferente para homem e para mulher, então bastante cuidado com este ponto, isso é muito sério, muito importante. De qualquer forma, você tem que lembrar aí que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição, né?
Não é nos termos da lei, nos termos do decreto, enfim, é nos termos da Constituição. E a Constituição, por suas disposições, vai autorizar estas diferenciações que a gente rapidamente mencionou. Princípio da legalidade. Legalidade é o nome do princípio, por isso falaremos que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Antônio, como é que eu interpreto esta legalidade? Aqui muito cuidado, porque dentro do seu edital também está lá a administração pública. E a legalidade, ela incide de maneira diversa para o indivíduo e para a administração pública. Nós, indivíduos, fazemos tudo aquilo que a lei não proíbe. Já a administração pública só faz aquilo que a lei autoriza ou manda. É diferente. Você me liga, me manda um e-mail ali, me procura no Facebook e fala: Antônio, eu posso andar de costas na rua? Pode, não tem lei proibindo. Antônio, eu quero daqui para frente vestir só preto. Posso? Pode, não tem lei que proíbe. Essa é a dinâmica, nós somos livres, nós fazemos aquilo que a lei não proíbe. Agora, a administração pública, ela pode contratar sem licitação? Não, Antônio, porque tem uma lei mandando contratar por licitação. É isso, a administração pública só faz aquilo que a lei manda ou autoriza. Cuidado com a legalidade, porque ela será visualizada de maneira diferente em se tratando de legalidade para nós, pessoas, e legalidade para a administração pública. Além disso, a tortura. Ninguém será submetido à tortura ou a tratamento desumano ou degradante. É um dispositivo muito importante e o fato de ter sido ele colocado já no começo do artigo 5º, obviamente está diretamente conectado com as violências que vivenciamos lá na ditadura militar. Na ditadura militar era comum o agente lá da repressão arrancar a unha do cara com alicate, arrancar o mamilo da pessoa com alicate, dar choque elétrico, pendurar no pau de arara, causar transtornos psicológicos, sofrimento psicológico, sequestrava filhos, sequestrava pai. Pelo amor de Deus, isso acabou, ainda bem. A gente sabe que hoje ninguém pode ser submetido a tratamento desumano, degradante ou mesmo a tortura. E para a gente apenas colocar aí alguns desdobramentos em cima desse importante artigo, lembre-se que a tortura proibida aqui é a tortura física e a tortura psicológica. Ambas são proibidas, ambas são proibidas. Eu não posso torturar alguém fisicamente, muito menos psicologicamente. E algo que é determinante, lembre que a tortura prescreve. A gente vai falar sobre isso lá no artigo 5º, inciso 42, mas de antemão queria que você colocasse que a tortura é um crime prescritível. Antônio, tá, mas então para que serve a Comissão da Verdade, Antônio? A Comissão da Verdade serve só para trazer à tona a verdade, saber quem é que sequestrou, quem é que torturou, quem é que matou. Só para isso, nada mais do que isso, tá bom? A gente vai trabalhar com essas noções daqui a pouquinho, lá no 5º, inciso 42. Muito legal. Além deste dispositivo, nós temos a manifestação de pensamento, que afirma no inciso 4, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, você pode falar o que você quer? Pode. Você pode escrever um livro, mais ainda com base no artigo 5º, inciso 9, que a gente já vai falar. Você pode, numa roda de amigos, expor o seu posicionamento? Pode. Só que você deve fazer isso sempre às claras. Você pode fazer ali um comentário no Facebook, um perfil no Facebook para falar alguma coisa? Pode, mas você não pode se valer de um perfil falso. Por quê? Porque a Constituição garante a liberdade de manifestação de pensamento, mas veda o anonimato. Veda o anonimato. Veja lá, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Por que é vedado o anonimato, Antônio? A resposta, ela está conectada diretamente ao inciso 5 aí de baixo, que fala, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então preste atenção, todos aqueles que forem eventualmente ofendidos podem reclamar o direito de resposta, que deve ser exercido de maneira proporcional ao agravo, sem prejuízo de uma indenização por dano material, moral ou mesmo à imagem.
Esse direito de resposta, ele pode ser reclamado judicialmente, e um belo exemplo de direito de resposta você encontra inclusive no YouTube. Joga depois ao final da aula, direito de resposta, Leonel Brizola, Rede Globo. Há muitos anos atrás, a Rede Globo fez lá um editorial no Jornal Nacional, afirmando que o Leonel Brizola estava velho. Estava velho, tá ruim, tá feio o negócio. O Leonel Brizola, entendendo que aquilo foi violador à honra, à imagem dele, acabou reclamando no Poder Judiciário o direito de resposta, que foi exercido de maneira proporcional ao agravo. Quer dizer, a Justiça condenou a Rede Globo a, no mesmo programa, Jornal Nacional, com o mesmo tempo de duração, oportunizar ao Leonel Brizola o seu direito de resposta. E aí o Leonel Brizola, ele foi genial, porque ele não foi lá falar, ele falou, foi o Cid Moreira que falou, então é ele que vai ler o texto que eu vou mandar. E aí o Jornal Nacional é aberto com o Cid Moreira, uma cara de tacho, lendo lá o papel, né? Ah, Rede Globo, imperialista, não sei o que lá, descascando a Rede Globo, exercício do direito de resposta do Leonel Brizola. Interessante. Agora, esta vedação ao anonimato, ela tem tudo a ver com o direito de resposta, porque como é que eu iria me defender se eu não sei quem me ofendeu? Então, a vedação ao anonimato garante o direito de resposta, porque aí na medida que a pessoa é forçada a falar às claras, eu consigo direcionar contra ela a minha pretensão. Mas é bem verdade também que este direito de resposta, às vezes ele por si só não resolve. Você talvez se recorde daquele caso da escola base em São Paulo. A escola base, ela foi acusada lá por ter na pessoa de um dos seus professores que supostamente teria abusado uma criança. A mídia veio, nossa, explorou aquele negócio, colocaram lá vários tipos de notícias, de jornal, revistas, enfim, falando da escola base, a menininha foi violentada, violentada. Só que aí, depois de muito tempo, a instrução do processo deixou claro que a menininha não sabia o que estava falando, e coitada, não foi nem culpa dela. Ela deve ter fantasiado alguma coisa, falou para alguém que foi lá e botou a boca no trombone quando não deveria. E aí expôs a vida daqueles proprietários da escola, que acabaram tendo que fechar a escola, perderam tudo, foi um caos. Me conte, nesse caso, adianta direito de resposta? Não, não adianta direito de resposta, porque já estava feito o estrago num nível tão grande que nada mais resolveria, a não ser uma indenização por dano material, uma indenização por dano moral ou uma indenização por dano à imagem. É claro que o direito de resposta, ele pode ser exercitado sem prejuízo destas indenizações, mas ainda assim nós temos que considerar que se eu sofri um prejuízo concreto, quebraram a minha escola, eu perdi clientes, eu posso reclamar um dano material. Se, de repente, aqui a minha honra, a minha reputação, ou mesmo aqui o meu sentimento, né, o meu íntimo, ficou abalado por conta desses acontecimentos, eu posso reclamar uma indenização por dano moral. E a imagem é a imagem, né? A imagem fala por si só, como as pessoas me veem, como é que a sociedade está me vendo. Isso daqui pode, obviamente, ser reparado. O que é importante lembrar é que tudo isso materializa-se através de indenização em dinheiro. Tanto dano material, quanto dano moral, quanto dano à imagem repercutem aí em termos financeiros. Porque como é que vai reparar o seu dano à moral? Vai tirar, vai abrir tua cabeça, vai tirar aquele sentimento? Não tem como. Então, tudo reverte-se para uma indenização em dinheiro. Esta é a manifestação de pensamento. Esse dispositivo, ele vai conversar com o artigo 5º, inciso 9, que fala sobre a liberdade de expressão também, mas vamos analisar aqui de maneira ainda retilínea a Constituição. E aí a gente parte para uma análise de liberdade de crença, consciência e culto. O artigo 5º, inciso 6º, afirma: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Estas três realidades estão protegidas. A primeira é a liberdade de culto. O culto é a exteriorização, concorda, da fé. Eu vou ao espaço juntamente com aqueles que professam a mesma fé que a minha e falo e canto e confraternizo. Isso é permitido, isso é defendido pela Constituição, isso é garantido, essa liberdade de culto. Agora, junto com ela, também a Constituição garante a liberdade de crença.
Olha, a liberdade de crença me permite acreditar naquilo que eu quero acreditar, me permite mudar de religião a hora que eu quero, me permite acreditar em 2 religiões ao mesmo tempo, tudo conforme eu quiser. Me permite fundar a minha religião se eu quiser, sem problema, está albergado pela crença. Agora, ao lado do culto e da crença, está protegido também no texto constitucional a liberdade de consciência. A consciência, ela me permite, numa perspectiva religiosa, não crer em nada, concorda? Porque crença é crer, então ela está protegida ali o direito de crença, ou seja, o direito que eu tenho de crer em alguma coisa, mas também o direito de não crer está protegido, porque isso é consciência. Além do que, eu posso emprestar para essa consciência uma vocação mais política, ideológica, e posso sustentar francamente que eu sou de direita ou sou de esquerda, sou filiado ao partido X ou Z, sou pacifista ou não, enfim, eu posso trazer isso, obviamente, para o jogo. Além disso, a gente tem que lembrar que, segundo o 5º inciso 7, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Quer dizer, o padre, ele pode perfeitamente entrar dentro de um determinado estabelecimento prisional para dar a unção dos enfermos. Um pastor pode entrar no estabelecimento hospitalar, enfim, para dar lá a sua palavra também. Qualquer um pode entrar num determinado ambiente desse, de internação civil ou militar, coletiva, para passar a sua palavra, tá bom? Todos eles podem. E atenção para o inciso 8º. O inciso 8º é um dos mais importantes. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para 1. Eximir-se de obrigação legal a todos imposta e 2. Recusar-se a cumprir prestação alternativa nos termos da lei. Então, eu não serei privado nunca de direitos porque eu sou católico, porque eu sou ateu, porque eu sou evangélico, porque eu sou de direita, porque eu sou de centro. Não há essa possibilidade no Brasil. Mas se eu invocar uma destas convicções para deixar de cumprir uma obrigação legal a todos imposta, a mim será fixada uma prestação alternativa, que se não for cumprida, aí sim redundará em privação de direitos. Como é que funciona isso, Antônio? Vamos pensar no adventista de 7º dia. Por uma convicção religiosa absolutamente legítima, ele guarda o pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado. E às vezes o adventista do 7º dia está fazendo serviço militar obrigatório. E nesse contexto, o comandante o obriga a fazer alguma coisa na sexta-noite. Ele, adventista, em razão da sua convicção religiosa, pode olhar para o capitão, para o comandante, lá o sargento, sei lá, e dizer, eu não vou fazer, eu não posso fazer, eu tenho uma convicção religiosa que me impede de fazer. O comandante tem que aceitar isso, porque ele não pode me obrigar a fazer algo que vá de encontro à minha convicção religiosa. Não pode, obviamente. Mas também para não ver todos invocarem de maneira não legítima talvez essas convicções, ele pode fixar uma prestação alternativa e fala para o adventista, então tá bom, você não pode fazer sexta, eu te respeito, você vai ter que fazer na quarta-feira isso. Esta prestação alternativa o adventista terá que cumprir, porque se ele não cumprir, ele deixou de cumprir a obrigação legal e a prestação alternativa, aí ele será privado de direitos. Privado de que tipo de direitos, Antônio? Direitos políticos. Eu quero que você dê uma olhada muito rápida no artigo 15, inciso 4 da Constituição. Aquele que deixar de cumprir uma obrigação legal a todos imposta e uma prestação alternativa, ele será privado de direitos políticos, tá bom? Com isso, então, a gente acaba esta liberdade de crença, artigo 5º, inciso 8º, na próxima aula a gente dá seguimento, mas sem antes terminar aí com o pensamento que aprova. A hora mais escura do dia é aquela que vem antes do sol nascer. Provérbio árabe, não sei nem se é árabe mesmo, mas eu achei bonito e decidi trazer para você, tá bom? Então, se hoje está ruim, amanhã vai nascer um sol, com certeza, um sol aí que será a sua aprovação. Meu amigo, minha amiga, obrigado pela paciência, um grande abraço, até o nosso próximo encontro.